Fala galera, beleza? Bom, nessa aula nós vamos falar a respeito de funções e classes em C Sharp. Bom, basicamente você vai aprender o básico sobre segregação de código e você vai aprender também que você pode criar seus próprios arquivos e suas próprias pastas também, com suas próprias funções, suas próprias classes e suas próprias responsabilidades. Bom, e a representação completa das funções em C Sharp ela depende de alguns conceitos de orientação a objetos, como é o caso do conceito, não de encapsulamento, mas. Nossa, eu não lembro o conceito agora, de cor. Mas ele depende de alguns conceitos de orientação a objetos, sim. Enfim. Mas através de alguns conceitos apresentados aqui no canal, inclusive aquele conceito de função propriamente dito, tudo se torna de uma fácil utilização. Eu recomendo que vocês assistam aquela aula lá de funções. Eu me esforcei bastante para fazer ela. E é isso, galera. Pelo menos no começo, né? E a calculadora, com uma função, ela vai ficar da seguinte forma. A função é essa daqui, só para deixar bem claro. E basicamente, a classe principal é essa daqui. Bom, uma coisa que vocês não notaram é que geralmente todo esse espaço aqui ele vem em branco, daí só vem com console write line. Mas tudo isso, aliás, esse console write line, por exemplo, quando você está criando aquele projeto, ele é membro, entre aspas, de tudo isso daqui. Ele é um pedaço de tudo isso aqui. Basicamente isso. É essa a palavra certa, ele é um pedaço de tudo isso aqui. Bom, basicamente, propriamente dito, ele omite todo esse código aqui que você pode escrever. Basicamente isso. Enfim. E da mesma forma, vocês podem rodar um projeto em C Sharp de duas formas. Vocês podem simplesmente jogar os comandos sequencialmente na classe Program, como a gente fazia antigamente, ou vocês podem fazer dessa forma aqui. Vocês têm que escrever, por exemplo, esse public class program, tem que escrever uma declaração de namespace. Namespace, para quem não sabe, é o nome da pasta que você está trabalhando. Enfim, daí, tipo, você tem que criar essa função aqui, public static void main, enfim. Basicamente tem tudo isso. Lá para 2019, com Visual Studio 2015 e Visual Studio 2017, a gente tinha o costume de fazer isso. Eu, particularmente, eu praticamente me criei como programador jogando os comandos dentro do main aqui. Enfim, é basicamente isso. Então, tipo, isso aqui é como se fosse isso daqui. Basicamente. Isso daqui é literalmente isso daqui. Literalmente. Enfim, não muda absolutamente nada. Tá bom, muda algumas coisas, né? Porque esse outro exemplo aqui que eu mostrei, ele é orientado a objetos, mas, mano, é basicamente isso, sabe? Então, tipo, isso daqui tá dentro disso daqui. Agora que vocês entenderam como é que funciona a função main, bom, a gente tem que entender o seguinte, que já dá para perceber que pelo simples fato dessa função main ser escondida, a gente já sabe que esse daí não é um bom código. Sabe por quê? Na função program, de certa forma, ela foi feita para ter uma só função. Ela foi feita para ter a função main. Na verdade, não necessariamente ela foi feita para isso. Até porque, tipo, se você criar suas próprias funções ali do lado do main, tipo, que nem eu criei essa função chamada soma, beleza, ele roda bonitinho. Mas eu não recomendo que vocês façam isso justamente por uma questão de segregação de responsabilidades. Vocês vão descobrir uma nova forma de segregar o código hoje, chamada classes. E você imagina, por exemplo, que você pode criar todas as suas variáveis, todas as funções, tudo num só arquivo. Você imagina, por exemplo, você fazer isso, cara. Imagina você fazer tudo isso direto no main, tudo aquilo que você tem que fazer no seu programa aqui nesse arquivo. Você imagina a porcaria que isso ia ficar. Enfim, isso não é recomendado, galera. Isso é uma bagunça. E a classe Program, que nem eu falei, ela serve como funcionalidade principal, ponto de entrada para o programa. Basicamente, ele vai rodar as dependências do seu programa. E eu recomendo que vocês não utilizem ela para absolutamente mais nada, a menos para fazer entrada e saída de dados e dependências de programa.
Ponto. Imagina se você tivesse que, por exemplo, fazer um contador de 1 até 10, uma calculadora, alguma coisa desse tipo. Você não acha, por exemplo, que ficaria uma porcaria, tipo, você colocar tudo numa classe Program? Enfim, são coisas que você tem que pensar, galera. E nesse contexto, eu decidi dividir o crescimento e escalonamento de código de 3 formas possíveis. O primeiro de todos é o escalonamento vertical, que é literalmente você simplesmente jogar tudo aqui e pronto. Basicamente isso. E que nem eu falei, isso daqui fica uma porcaria. Você imagina, por exemplo, um programa que vai ser uma calculadora, um programa que vai ser um contador, um programa que vai colher o nome do usuário, um programa que vai fazer o exemplo do churrascão, enfim. Você imagina a porcaria que ficaria isso. Desenvolvimento estruturado, galera, não é uma boa prática. O C Sharp, o Java, essas linguagens aí foram estruturadas justamente para quê? Para abandonar esse paradigma da programação estruturada. Basicamente isso. E o escalonamento diagonal, que era o que a gente estava fazendo até então, que era basicamente você meter tudo num arquivo, jogar tudo num arquivo, mas você jogar em funções separadas. Eu vou falar para vocês que o meu primeiro projeto integrador da faculdade, eu fiz com escalonamento diagonal praticamente, porque eu não criava objetos, era tudo num só arquivo. Enfim, mas é que, como eu falei, ficava uma porcaria. De repente, criar um outro arquivo aqui ajudaria. É por isso que surgiram as classes e o escalonamento horizontal, que é literalmente você dividir o código em diversos arquivos e diversas pastas. Basicamente isso, contendo as classes e os objetos. Enfim, e as classes, como eu falei, como já deu para perceber praticamente, elas têm um propósito muito similar ao das funções, que é segregar código. A partir das classes você pode criar um novo conjunto de dados personalizados com algumas variáveis e com algumas funções. Basicamente isso. Essas variáveis, elas podem ser utilizadas por literalmente, galera, para vocês terem uma ideia, qualquer ponto do seu projeto, dependendo de como é que vocês colocam a questão da visibilidade lá, questão da segurança, enfim, basicamente isso. A partir disso, galera, vocês podem ilustrar melhor objetos do mundo real, como é o caso de carro, moto ou até mesmo calculadora dentro da programação. Bom, naquela terceira aula, a aula que eu vou postar hoje, enquanto eu tô gravando no dia 24, galera, eu expliquei bonitinho, por exemplo, um exemplo de variáveis no C Sharp. Daí, tipo, basicamente eu estava explicando a respeito de uma pessoa que tinha nome, altura, idade, era solteira ou não, e enfim, basicamente isso. Daí esses 4 atributos eu posso simplesmente jogar eles numa classe e eu posso reaproveitar em vários lugares do meu código. Basicamente isso. Bom, e aqui nesse PowerPoint eu também fiz um tutorial de como é que você pode criar a sua primeira classe. Bom, e basicamente isso daqui é como é que ficaria uma calculadora. Eu tô aqui até com um exemplo aqui aberto, bonitinho. E basicamente a gente pensa no seguinte: segregação de responsabilidade. Eu acredito que isso daí é o essencial. Basicamente isso. Essa classe aqui chamada calculadora, o que ela está fazendo? Ela está fazendo as 4 funções simples, as 4 operações aritméticas simples. Ela está fazendo a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. E a classe program, galera, ela é responsável por 2 coisas. Ela é responsável por literalmente exibir os dados na tela, basicamente isso. Ela é responsável por colher os dados do usuário. Enfim, basicamente isso. A classe Program, ela ficou muito mais burra, entre aspas. Ela ficou muito mais simples. E aquela coisa, se vocês tiverem que colocar alguma função aqui, vocês criam aqui na pasta Services alguma nova função. Sempre lembrem-se dessa pasta aqui chamada Services. Por que eu dei esse nome? Eu dei esse nome mais porque, se você for parar para pensar, galera, a minha aplicação ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo 4 operações matemáticas básicas. Daí, basicamente, essa pasta Services ela está servindo para ser mais ou menos
a pasta que vai guardar as coisas que a aplicação vai fazer. É basicamente por isso que eu chamei de pasta services. Enfim, eu gosto bastante desse nome, services, justamente por causa disso. Bom, e eu mostrei para vocês como é que eu posso utilizar isso, né? Bom, e dá para perceber que tem algumas coisas novas, como é o caso da diretiva using, por exemplo. Que using, ele serve basicamente para que você possa utilizar aquelas classes que estão nessa pasta aqui. No caso aqui, por exemplo, eu criei um projeto chamado calculadora em C Sharp e dentro da pasta services desse projeto eu joguei lá a minha classe chamada calculadora. Daí beleza, eu preciso literalmente chamar essa pasta de certa forma para que eu possa utilizar essa classe chamada calculadora. Outra coisa que você precisa também, que é muito importante para que você possa utilizar as funções dentro dessa classe, é o seguinte, é a questão da instância. Basicamente, essa variável aqui, chamada calc, ela vai ser responsável por chamar as funções. Então, basicamente, essa palavra new, ela tá palavra que ela tá meio que falando com essa variável chamada calc, que ela tem autorização para acessar as funções dessa classe chamada calculadora. Basicamente isso. É o processo que a gente chama de instância, concretização do objeto em orientação objetos, enfim. E tem simplesmente, galera, classes e objetos servem para segregar o código. Basicamente isso. Separar melhor o código. E é que nem eu falei, daqui pra frente vocês vão criar programas que vão ter várias funções, sabe? Mais de uma função, provavelmente. E justamente por isso que eu decidi mostrar esse conceito de classes para vocês. Imagina, por exemplo, na sua program você colocar 1 milhão de linhas de código. Então, a orientação a objetos de forma geral, as classes de modo geral, elas eram com o propósito de contornar esse problema. Enfim. E lembra daquele primeiro exemplo? Bom, eu já falei isso aqui, né? Meio que refiz esse exemplo agora. Basicamente aqui eu criei uma classe chamada pessoa e basicamente criei todos os atributos dessa pessoa. Enfim, foi uma coisa que eu utilizei na primeira aula, na verdade. Enfim. Galera, isso aqui ficou muito mais escalonado. Quer dizer, ficou muito mais reaproveitável dessa forma. Muito mais reaproveitável. Quando você vai fazer uma conexão com um banco de dados, por exemplo, você não vai mexer só em simplesmente em um arquivo, você não vai depender apenas de um arquivo, você vai depender de vários arquivos. E por causa disso, a gente cria essas classes aqui dentro dessa pasta chamada model, justamente para que a gente possa literalmente fazer essas coisas normalmente. Além de que uma variável você só pode criá-la uma vez. Daí aqui, por exemplo, o que eu posso fazer é o seguinte, que eu posso criar várias variáveis assim, chama o tipo, entre aspas, pessoa, até porque pessoa praticamente virou um tipo agora. Daí essas variáveis, elas vão servir para eu guardar, por exemplo, as minhas pessoas, né? Melhor ainda, sem ter que criar várias variáveis ao mesmo tempo. Esse exemplo aqui ele não ficou muito bonito, mas quando a gente vai, por exemplo, entrar num contexto em que o usuário ele pode criar suas próprias classes pessoa, que nem aquele exemplo do churrascão, criar suas variáveis chamada pessoa, cara, esse código aqui se torna muito reaproveitável. É que nem eu falei, graças a esse código aqui que eu mostrei para vocês, basicamente, você pode reutilizar essas variáveis. Você pode, por exemplo, guardar essas variáveis dentro de um vetor e literalmente você pode, por exemplo, exibir o nome da pessoa, você pode exibir o estado civil da pessoa, você pode fazer tudo isso. Basicamente isso. E objetos são com certeza a melhor forma de você criar variáveis repetidas. Se você tiver, por exemplo, que trabalhar com uma lista de alunos, por exemplo, você vai criar um objeto chamado aluno, uma classe chamada aluno, enfim.
Basicamente isso. O que esse código aqui ele tá fazendo é o seguinte, galera. Basicamente tá jogando os dados dessa pessoa dentro de uma lista. Basicamente isso. Isso traz muitas melhorias. Um exemplo do churrascão agora ele ficou facilmente escalonável agora. Facilmente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, exibir o tanto de peças de carne que uma pessoa trouxe, beleza, eu posso simplesmente jogar aqui um atributo chamado peças de carne, beleza? Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou literalmente fazer esse exemplo do churrascão aqui com vocês, beleza? Bom, e eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês, mas eu acho que é melhor pro final da aula, né? Bom, então vamos lá. Eu já tenho aqui o projeto criado, mas basicamente o que a gente vai fazer? É o seguinte, a gente vai criar duas variáveis. Aqui no caso, elas já não são mais variáveis, elas são atributos, beleza? A gente digita a própria e aperta Tab. Basicamente isso. Ele propõe toda essa estrutura aqui pra gente. O que eu preciso é do nome do meu amigo. E eu preciso da quantidade de caixas de cerveja que ele trouxe. Se eu quiser, por exemplo, saber a quantidade de peças de carne que ele trouxe, eu posso simplesmente escrever aqui de boas. Basicamente isso. Como esse daqui não é uma coisa que importa para o nosso exemplo, eu vou simplesmente excluir. Então, basicamente isso. Se eu criar, por exemplo, uma outra classe Program, eu vou poder utilizar essa classe aqui chamada amigo de novo. Basicamente isso. É por isso que isso daqui é muito bom, galera. O propósito dessas coisas é literalmente otimizar o seu código, otimizar o seu tempo, entre tantas outras coisas. Eu vou mostrar agora, aliás, eu vou provar para vocês porque que isso utiliza tempo. Para você importar aquela classe, você precisa utilizar a diretiva using. Basicamente, eu estou dando aqui um using model, né? Daí, beleza. Eu posso simplesmente criar um vetor de amigos. Daí, nesse vetor, eu vou deixar armazenado todo o nome dos meus amigos. Eu vou basicamente criar uma listinha. Uma listinha. Daí, nessa listinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, basicamente, tipo, exibir todos os meus amigos da minha lista. Todos os meus amigos que vieram pro churrascão. E tudo aquilo que eles trouxeram. Basicamente isso. Enfim. Daí agora, eu preciso claramente de uma variável auxiliar do tipo boolean. E o nome dessa variável vai se chamar quer sair. Eu vou declarar ela como false. Eu preciso de um laço de repetição while. Enquanto quer sair for diferente true. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui também, galera. Portugal me desacostumou. Enfim. Aqui dentro desse laço de repetição eu vou criar uma variável do tipo amigo. Sim, porque amigo aqui já virou um tipo praticamente. Por quê? Essa variável, que nem eu falei, ela vai ser necessária para acessar essas outras variáveis aqui. Basicamente isso. Você não pode acessar, por exemplo, o nome dessa forma aqui. Tá vendo? Tá dando erro. Mas se eu for acessar dessa forma, fica bem melhor. Quer dizer, dessa forma funciona, né? Daí, basicamente, eu preciso mostrar uma mensagem pro meu usuário pedindo o nome do amigo dele. Tudo em letra maiúscula aqui. Eu acho melhor. E eu preciso também saber a quantidade de caixas de cerveja que ele trouxe. Por causa disso, eu vou perguntar para o usuário
a quantidade de caixas de cerveja que ele trouxe. Eu esqueci aqui. Essa variável, quantidade de caixas de cerveja, ela vai receber aquilo que o usuário vai digitar. E aqui nem eu falei, isso daqui tem que converter para int 32 antes de utilizar. E é claro, eu tenho que perguntar para o meu usuário, mais importante ainda, se ele quer continuar a rodar esse programa. Quer sair, resposta, recebe a resposta convertida para booleano. Enfim, basicamente isso. Bom, um outro ponto aqui que eu quero levar para vocês em alguma outra aula, por exemplo, é se o usuário digitar uma string aqui. Mas isso daí então é mérito para essa aula, né? Daí o que eu faço? Eu utilizo uma função chamada add da minha lista. Essa função ela vai fazer o seguinte: ela vai adicionar esse amigo para aquela lista. Basicamente isso. Esse laço for each, galera, ele é um laço bem interessante, sabe por quê? Porque ele passa por cada item que existe dentro dessa lista aqui de amigos. Basicamente isso. Daí eu preciso exibir uma mensagem bonitinha aqui. Exibir. Interpolação de string também. Para chamar essa variável, basicamente, você simplesmente utiliza o nome do seu objeto, aqui no caso, o nome do meu objeto é item. Aqui no caso, o nome do meu objeto é amigo, né? Aqui, por exemplo, nome do meu objeto, que fique bem claro isso, e nome da variável que eu estou querendo chamar, nome do atributo que eu estou querendo chamar. Enfim. Vamos rodar? Bom, nome do seu amigo, Gustavo, meu nome, quantidade de caixas que ele trouxe, eu trouxe 15. Quer continuar? Eu errei aqui, ao invés de colocar quer continuar, era para eu ter colocado quer sair. Tá, galera? Mas isso daqui não interfere na execução do meu programa. Pelo menos não por enquanto. Tá bom, não interfere mesmo. Beleza, me informe o nome do seu amigo. Vou chamar ele de Pedrão. Daí quer sair. Beleza. Aqui ele está dizendo que o seu amigo Gustavo trouxe 15 caixas de cerveja. Seu amigo Pedrão trouxe 10 caixas de cerveja. Enfim, basicamente isso, galera. Basicamente é assim que funciona. Eu espero que tenha dado para entender. Eu espero realmente que tenha dado para entender. E basicamente, tipo, se eu tiver uma outra classe program, é que eu falei, você vai poder utilizar ela nessa outra classe program. É uma forma mais fácil de você fazer esse tipo de coisa. Enfim. E basicamente os exercícios para vocês são os seguintes. Bom, vocês não vão ter que fazer o exemplo do churrascão, vocês não vão ter que fazer o exemplo que envolva a variável aí. Vocês só vão ter que fazer um negócio que envolva a função de fato, que é basicamente o mesmo exemplo dessa calculadora que eu fiz aqui. Pausem o vídeo e deem uma olhada nesse código aqui. Agora que vocês pausaram, beleza.
pausem o vídeo e deem mais uma olhada nesse código também. Digitem esse código, basicamente isso, porque esse daqui é o código do exercício 1 e que dá para vocês utilizarem como base o exercício 2 também. Beleza, galera. Bom, agora os exercícios que eu passo para vocês são os seguintes. Crie uma classe que calcula a soma, a adição, a subtração e a divisão. Essa classe tem que ter um nome de biblioteca, quer dizer, de calculadora. Basicamente foi esse primeiro exercício que eu fiz para vocês. Eu quero que vocês criem uma classe chamada contador também. E basicamente essa classe contador ela vai fazer o seguinte. Ela vai contar do número que o usuário digitar. De repente, se ele digitar, por exemplo, 71, beleza, ela vai contar até 71. Se o usuário pedir, por exemplo, 101, beleza, vai contar até 101. E vocês vão fazer a operação inversa também. Por exemplo, se o usuário digitar 101, aí o programa ele vai do 101 até 0. Contar até 0, basicamente isso, que é o contador regressivo também. Eu quero que vocês criem uma classe também que calcule a média de um aluno. Basicamente isso. Vocês vão utilizar o conhecimento que vocês adquiriram na aula de estruturas funcionais e de estruturas de repetição para fazer o quê? Para vocês perguntarem para o usuário se o usuário quer utilizar a calculadora, se ele quer utilizar o contador ou se ele quer utilizar uma classe que calcula a média de um aluno. Basicamente isso. Bom, eu tenho aqui algumas bibliografias adicionais. Cara, esse artigo aqui da DevMedia, ele me ajudou demais, demais para entender orientação a objetos. Eu vou falar para vocês, galera, que tipo, que aquilo que eu entendo de orientação a objetos hoje, galera, eu aprendi muita coisa com C Sharp mesmo. Eu aprendi pouquíssimas coisas entraram na minha cabeça lá na faculdade. Você acaba aprendendo muita coisa, você acaba absorvendo muita coisa dentro da faculdade, mas ao mesmo tempo, tipo, ter a capacidade de ensinar assim, eu não tenho. Bom, e tipo, por que que eu falo sobre orientação a objetos? Porque, tipo, orientação a objetos mexe com muitas coisas que estão aqui, por exemplo. Mexe com esse getSet, por que que a gente tem que utilizar esse getSet? Por que que a gente tem que utilizar esse public? Enfim, basicamente tudo isso. Então eu acredito que é uma coisa que é importante mais pra frente vocês começarem a entender. O que eu posso falar pra vocês é que por muito tempo eu mexi nesse tipo de coisa sem entender de fato como é que as coisas aqui elas funcionavam. Eu não entendia, por exemplo, como é que esse getSet ele funcionava. Eu fui entender mais ou menos como é que esse getSet funcionava lá para a faculdade, lá pelo terceiro semestre da faculdade, né? Ou quando eu fui mexer com Java também, que você faz seus próprios getters e setters. Basicamente isso. Mas é isso. E também tem uma da documentação do C Sharp, que é justamente um tutorial de conceitos básicos, justamente sobre classes e objetos no C Sharp. Enfim, é basicamente isso. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, e galera, se vocês ficaram até aqui, muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas, geralmente, elas não ficam até aqui também. Então, se você ficou porventura, cara, fala assim, ei Gustavo, tô aqui de repente, plagiando o Copini mesmo. É isso. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. E assim, vocês estão de parabéns, galera. Vocês estão de parabéns porque programação se aprende assim, sabe? Programação você tem que assistir a aula, você tem que assistir às vezes, você tem que digitar o código, enfim. Então, se você está interagindo com a aula, deixando seu comentário aqui, cara, você tá de parabéns. Deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo. Bom, se inscrevam aqui no meu canal. Se vocês quiserem me financiar também, eu vou deixar aqui o link do meu livro, eu vou deixar também o hash da minha carteira de Bitcoin. Beleza? Falou, gente. Tchau.